Boa tarde, tendo as pessoas aí entrando. Hoje é dia de começar mais uma live com o tema de introdução alimentar, então de alimentação infantil. Vou aguardar a Samantha entrar, a nutricionista Samantha, para que ela possa fazer esse bate-papo comigo. Mas a ideia é que o bate-papo não seja somente entre eu e a Samantha, mas que quem estiver assistindo também possa compartilhar as dúvidas, fazer perguntas, né? Então, o bate-papo de hoje, a live de hoje, traz esse tema, né, de 7 dicas que eu gostaria de ter recebido antes da introdução alimentar. E é claro que aí é pensando nessas pessoas que ou estão para começar, né? Então tem os bebês ali com menos de 6 meses, que vão ainda começar a oferta dos novos alimentos aos bebês, e também para aquelas pessoas que estão lá no olho do furacão, né? Então as pessoas que estão realizando aí já essa introdução alimentar, ofertando já alguns alimentos, muitas vezes com dúvidas, né? Hoje até teve uma mãe que me escreveu falando, com a pandemia, né, o atendimento com o pediatra já não está mais acontecendo, o pediatra sumiu, mas o bebê continua crescendo, né? Então, aquele bebê que às vezes estava ali com 2 meses no comecinho da pandemia, agora está já prestes aí a começar a introdução alimentar, né? E, e aí a gente demorar para fazer com que isso aconteça, né? Para ter essas orientações. Estou tentando agora colocar a Samantha, acho que ela vai entrar. Aê! Deixa eu já Oi, tudo ajustar a bom? câmera de novo. E aí, Sá? Tudo Tudo bem? bem? Quanto Tudo tempo? bem. A gente vai se encontrando em vários espaços, né? Estava Já. aqui, Sá, já contando um pouquinho, né? Então, a proposta de hoje, que a gente consiga, então, falar um pouco de algumas dicas, né? Algumas orientações, alguns cuidados que são muito importantes para esse período de introdução alimentar, né? Então, pensando em quem vai começar ou quem já está ali realizando a introdução alimentar, e nesse momento, né, de pandemia, muitas vezes as pessoas sem assistência médica, assistência de saúde, acontecendo de forma regular, rotineira, né? Então teve um relato hoje de uma mãe falando, eu tô sem o acompanhamento e meu filho tá nessa idade, né? O que eu faço? Então, acho que vai ser bem bacana que seja um bate-papo aí meu e seu, mas que o pessoal que está assistindo, né, que tiver dúvidas, que quiser fazer alguma pergunta, fazer um relato, que fique à vontade aqui de compartilhar com a gente no chat, né? Acho que é bem um bate-papo mesmo, né? Hoje a gente pensou, até a gente brinca, né? Como mãe, assim, a gente sempre fica, se eu tivesse escutado isso antes, teria feito diferente, ou não, né? Oi, Manu! Aí. E isso é muito legal, a gente pensar nessa troca, acho que de quem já passou pela experiência, né? E quem está né, por vir, assim, por estar com um bebezinho pequeno, a gente já fica pensando, né? Quando a gente está ali com um bebezinho por volta dos 6 meses, a gente fica pensando, nossa, quando começar vai ser melhor, né? Às vezes não vai depender só de mim, eu vou ter uma troca maior e tal. A gente lembrar que a gente estava falando muito isso também hoje também, eu e a Vi, a gente vem falando, né? Que, que essa maternidade também é uma troca, né? Entre os familiares. É, e que acho que hoje a nossa conversa, esse bate-papo, eu gostaria de ter escutado, a gente escuta muitas coisas, né? A gente escuta muitas coisas da família, muitas coisas de amigo. Hoje acho que as pessoas, como estão também mais isoladas, devem ler muitas Uhum. coisas, participar de muitos grupos na internet. E às vezes a gente fica até mais confuso, né? Então a gente fica pensando, poderia ter feito diferente. Eu vi que a Di escreveu aqui. A Di já está na terceira experiência, né, Di? A E ela falou Dione é a introdução alimentar dela a expert. ela poderia fazer diferente ainda e ter que fazer o quarto. E acho que é isso, né? A gente sempre vai pensar que poderia ser diferente, mas acho que o importante é pensar também que a gente sempre pode fazer diferente, né? Não precisa de um outro filho, né? E que Uhum.
Isso é muito gostoso, né? E a criança responde muito bem também essas mudanças, a gente fica um pouco de medo. E hoje a Vi separou umas coisas, assim, né? Quando a gente brincou do set, né, Vi? Quer contar um pouquinho? Acho que foi difícil escolher, Quero. né, coisa. Nossa, daria para a gente fazer um livro, né, com dicas aí para quem vai fazer a introdução alimentar. Mas antes, eu queria falar duas coisas, né? Então, primeiro, dessa atividade, né, que está acontecendo hoje, vem acontecendo já há alguns meses, né, pelo Instagram, mas que é uma atividade que nasceu lá no centro de saúde, né? Então, toda primeira sexta-feira do mês acontece uma atividade em que eu, a Samanta, os estagiários, nós falamos sobre introdução alimentar com quem é usuário, quem é paciente do centro de saúde. Então, a gente trouxe esse formato para as lives, quando as atividades em grupo elas passaram a não acontecer mais por conta da pandemia. E nesse mês de agosto, né, uma atividade mais especial ainda, porque a gente está na Semana Mundial de Aleitamento Materno, hoje é dia 7, então a semana, inclusive, termina hoje, né? Fica até arrepio quando eu falo da Semana Mundial, porque é uma marca muito importante para mim. Então, de 1 a 7 de agosto, mundialmente é comemorado, é celebrado o aleitamento materno. Então, é um momento que a gente fala bastante, a gente promove, a gente incentiva para que a gente consiga levar as informações, levar a importância do aleitamento materno, a naturalização da amamentação para o maior número de pessoas, né? Porque os benefícios relacionados à amamentação, né, eles vão além só de benefícios individuais, então não é só para uma criança, né, para aquela mãe, mas é para toda a sociedade, né? Então, independente de você ter ou não ter filho, incentivar o aleitamento materno é muito importante. E a Semana Mundial termina hoje, mas a gente tem no Brasil já há 3 anos o mês de agosto, que é o agosto dourado. Então, o mês inteiro a gente também celebra o aleitamento materno. E aí a gente faz um pouquinho de propaganda, né? Que no final do mês, lá de 24 a 28 de agosto, vão ter várias atividades promovidas, realizadas pelo CR Nutri, de forma remota, então vai ser online também, para que as pessoas possam participar e vai envolver essa temática não só do aleitamento materno, claro que o aleitamento é o nosso eixo principal, mas pensando que o que essas famílias, o que as pessoas que lidam com crianças, com os bebês, as mães com bebês gostariam de receber, que seria importante. Então, a gente vai ter ali uma programação bem rica, né, que a gente está construindo ali nos bastidores para compartilhar com todo mundo. Então, fiquem atentos aí que esse mês é o mês que a gente vai falar bastante de amamentação também e vai falar bastante de cuidados infantis, de saúde infantil, né? E aí, voltando, né, para o tema das 7 dicas... Eu fico muito empolgada também, quando fala do agosto, eu já fico... Antes a gente fala assim, nossa, agosto é mês longo, agora o nosso agosto é tão curto para fazer tudo que a gente quer. É um mês e a programação intenso, tá né? muito, muito legal. Assim, quando você falou do cuidado, a gente está pensando em autocuidado. Então, tudo que a gente vai fazer esse mês, a roda de chá, tudo está muito pensado nesse cuidado, né? Nesse cuidado para a promoção da amamentação. Vocês vão gostar. Vai. E aproveitem, né? Divulguem bastante, porque é oportunidade. Todo ano a gente faz atividade presencial lá dentro da Faculdade de Saúde Pública. Então, esse ano tá aí para todo mundo conseguir participar e estar pertinho da gente, né? Então, é muito bom ter outras pessoas que talvez não tivessem condições de estar presencialmente com a gente, né, em outra situação. Aí, falando então do tema, né, que a gente pensou para hoje, ele foi surgindo muito em função daquilo que a gente vem ouvindo, né? Então, a gente ouve dos pacientes, né, das pessoas com quem a gente vem atendendo, com foco na alimentação infantil, que estão fazendo introdução alimentar, as pessoas que mandam mensagens para a gente sobre relacionados às dúvidas que tem, né, as preocupações que tem. Então, a gente foi pensando um pouco, né, a gente foi fazendo esse trabalho aí de pensar os pontos mais importantes, e aí eu também me coloco nesse lugar de mãe, já fiz a alimentação complementar da Manu, aconteceu já faz bastante tempo, né? Mais de 6 anos, mas com certeza algumas informações, algumas dicas, alguns conselhos
ajudam bastante, teriam ajudado bastante, né? Então, a ideia hoje é trazer esses pontos aí que a gente elencou, que são interessantes, que são importantes, mas com certeza tem muito mais coisas aí para a gente poder falar e continuar conversando aí em outros momentos, né? E aí a Sá vai trazendo isso para que a gente possa conversar, certo, Sá? Posso trazer o primeiro? Pode trazer. Vamos lá. E... Vai Só ser que ao ele fica contrário, né? ao contrário, a gente se preparou Vocês. tanto. Já tem brincadeira. Mas eu vou ler primeiro, tá? Oferecer comida antes da hora não é mais nutritivo ou melhor do que o leite. Só que é Pois é, bem uma né? coisa que a gente trabalha bastante, né, Vi? Com essa É dúvida aquela ideia lá de, não, vamos começar antes da hora, né? Então, o bebê tá ali com 4 meses e meio, e fica naquele ciricutico de vamos começar a dar comida para esse bebê. E muitas vezes, né, não vou ficar jogando responsabilidade só em pai e mãe, não. E os avós, né, às vezes coloca a culpa nos avós, mas muitas vezes isso vem do próprio profissional da saúde, né? E é muito importante, né, a gente desmistificar algumas coisas, né, relacionadas a essa demanda de antecipar a introdução alimentar. Então, primeiro, né, a recomendação é qual? Que o aleitamento materno ele aconteça até os 6 meses de idade, de forma exclusiva. Então, não é recomendado que sejam oferecidos outros alimentos antes dessa idade. Aí vem a pergunta, mas e se esse bebê desmamou ou ele usa fórmula também? Usando fórmula também a recomendação permanece, né? Então, até os 6 meses de idade, esse bebê tem condições de se manter em melhor condição de saúde se a gente não antecipar essa introdução alimentar, né? E muitas vezes a gente ouve algumas justificativas para que essa antecipação acontecesse. Por exemplo, a mais comum é essa. O bebê não ganha mais tanto peso, ele não está ganhando peso nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Então, coisas para a gente pensar, né? Primeiro que o ritmo de ganho de peso, ele não é o mesmo ao longo de todos os meses. Então, conforme o tempo vai passando, o bebê ganha menos peso mesmo. Ele cresce de uma forma menos acelerada, né? Então, no segundo semestre de vida dele, é menos intenso do que no primeiro. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação, porque senão fica aquela ideia, mas ele não ganhou mais os 500 gramas, 600 gramas. Não é para ganhar, né? E mesmo se aconteceu ali alguma oscilação de curva, que realmente ele não ganhou de fato o peso que seria esperado para ele, é importante a gente perceber que, pensando em aspecto nutricional, em calorias, a alimentação que um bebê de 4, 5 meses teria condições de comer é uma alimentação que não vai atender as necessidades dele, né? Se você conseguir reforçar que seja a amamentação ou mesmo a alimentação láctea de forma geral, você consegue suprir de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, aquela necessidade da criança. Então, a gente pode fazer algumas comparações. Se eu pensar em 100 ml, 150 ml de leite materno, ou mesmo da fórmula, o bebê teria que comer muita comida para ser equivalente, né? E ele não vai dar conta de comer tudo isso, né? Ele vai comer uma quantidade bem pequena, né? O estômago de um bebê de 4 a 5 meses comporta uma quantidade muito pequena, ele não consegue fazer uma mastigação ainda, né? Então, ali precisa de uma alimentação mais diluída, ou seja, com menos nutrientes, né? Então, vai ficar menos concentrado. Então, é muito importante a gente desmistificar essa ideia de que a outra comida, né, os outros alimentos, eles vão ter mais nutrientes, vão ter mais calorias do que a alimentação láctea, né? E eu posso muito bem pensar em como eu consigo reforçar essa alimentação láctea, o aleitamento materno, ou mesmo a fórmula que ele vai usar para reverter se tiver um déficit de peso acontecendo, mas que muitas vezes nem tem, né? Muitas vezes é só uma expectativa ali de evolução que, na verdade, está coerente porque esse bebê está crescendo e ele começa também a se movimentar mais, né? Então, ele já começa a gastar mais energia também
e aí ele acaba realmente ganhando menos peso, mas dentro do esperado, está se desenvolvendo adequadamente, não tem nenhum problema ali visível de saúde, então isso é muito importante de ser considerado, né? Isso é muito importante quando a gente pensa, né, nessa questão do oferecimento da comida. E também quando a gente escuta muitas coisas, né? Ah, tudo bem tomar um chazinho. Ah, né, dá uma frutinha. Você vai sair de casa, não tem problema. Dá uma fruta, O né? suco, né? Suco. Guarda o suco para depois. O suco depois. Eu não vou pular. Não vou me controlar. Não vou falar às 7 antes de você. Mas isso é importante a gente pensar, né? O bebê tá sendo alimentado, né, com um leite materno, ou mesmo que não foi possível com a fórmula, tá tudo bem, né? Vamos deixar esse bebê no tempo dele, né? E não tentar antecipar essas situações, mesmo pensando na questão do bebê, ele não tá pronto para oferecer, né, para receber aquele alimento. Ele precisa passar por um processo também. E o leite não é só caloria, não é só a quantidade, né? Mesmo que a gente fica pensando, ah, mas esse aqui alimento talvez seja mais calórico. Não é só calorias, a gente tem que pensar no benefício que esse leite vai trazer também para esse bebê, para essa mulher, enfim, né? De pensar em anticorpo, pensar na questão do intestino, na flora intestinal, em tudo que vem junto com o leite materno. Então, isso é muito importante, segurar a onda, né? E aproveitar aquele momento, né? Então, aproveitar enquanto também a gente está criando esse vínculo, enquanto, né, a gente tem esse período também de entender um pouquinho ali, né, aquele novo ser, como que ele funciona ali, né? Manu? E é bem importante, né, a gente pensar que em poucas semanas isso representa muito para um bebê, né? Então, para ele, né, um mês de diferença é muita diferença, são muitas mudanças. Então, o trato gastrointestinal desse bebê de 5 para 6 meses, ele muda bastante, né? O sistema excretor, a produção de enzimas, o pH de estômago, a possibilidade de filtrar de uma forma mais efetiva, né, aquela urina. Então, tudo isso conta muito, né? E quando eu coloco outros alimentos aí nesse trato gastrointestinal, às vezes eu exponho esse bebê a riscos que ele ainda não está pronto para lidar, né? Então eu aumento ali a dificuldade, às vezes, dele de digestão. Eu posso fazer com que ele tenha contato, muitas vezes, com micro-organismos, porque a alimentação é uma forma dele começar a ter contato com o mundo, então ele começa a ter contato com outros micro-organismos, mas que aí a imunidade dele ainda não está pronta para lidar. Então tem um contexto ali que precisa ser considerado e é muito importante, né? Controla a ansiedade. Eu também ficava muito ansiosa para começar, para ver comendo. Poxa, nutricionista, né? Queria ver a criança comendo, mas controla um pouquinho porque acaba também gerando, né, uma frustração e uma angústia, porque o que pode acontecer, né? Então, o bebê não pronto, ele vai responder de uma forma muito diferente, ele vai ter muito mais dificuldade com o alimento, vai ter a rejeição, né? E aí, para a família, isso vai ficando muito pesado. E às vezes a gente vai ali se utilizando de estratégias, né, mais inadequadas ainda. Então, deixar cada vez mais líquido, oferece deitado, aí corre o risco de engasgo. Então, tudo isso é muito importante de ser olhado e faz muita diferença, né? Quem já acompanhou algumas atividades comigo, sempre eu mostro alguns vídeos, né, do bebê com 4 e 6 meses. É nítida a diferença, né? Isso precisa ser considerado. Bacana, isso aí, Vi. Vamos lá, então, para a próxima, que vocês não vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês. Poder comer não significa que o bebê saiba comer. Comer. É muito legal, né? Poder comer não significa que o bebê vai comer. Exatamente. Que é um pouco isso até que eu acho que um pouco do que você estava falando, dando essa continuidade também, né? Que essa antecipação também pode criar essa frustração e que muitas vezes também essa antecipação, né, faz com que a gente tenha uma outra resposta aí do bebê, né? E fora isso mesmo, essa coisa dos 6 meses, né? Eu queria que você falasse pra gente também, que gera tanta ansiedade, né, Vi? E que é tudo novo, né? A gente fala dos 6 meses, né? De onde saíram os 6 meses, né? Então, muitos trabalhos, muitos estudos foram concluindo que quando você começa a introdução alimentar nessa idade, realmente o benefício
supera qualquer outra faixa etária, né? Então, as outras faixas etárias, você vai expondo esse bebê a mais riscos do que benefícios. 6 meses, então, internamente, esse bebê está mais pronto, né? Mas, né, é o momento, então, que a gente considerou que esse bebê tem condições ali de fazer a digestão, absorção, metabolização, né, desses alimentos, mas o que não tem nada a ver com o fato dele conseguir comer, né? Porque a partir do momento que ele recebe um alimento na boca, ou ele coloca o alimento, né, por conta própria na sua boca, ele vai começar a vivenciar uma série de novas experiências, né? Então, ali que a gente começa a dar largada para ele aprender movimento de língua, a mastigação, né? Então, mexer ali as gengivas, né? Para fazer a maceração do alimento, aprender a salivar, ou tolerar, né? Ou aceitar essa consistência nova na boca, porque uma coisa é você aceitar um líquido na sua boca, né? Você ter o atrito do líquido contra a sua língua. Outra coisa é você receber ali um brócolis, uma batata, uma carne desfiada. Aquilo vai gerando sensações, né, que o bebê vai ter que aprender a lidar, né? E é um aprendizado que não é instantâneo, né? É difícil imaginar que o bebê fez 6 meses hoje, então eu preparei todo aquele cenário, fiz o alimento, escolhi tudo bonitinho, e que ele vai fazer a parte dele, que é colocar comida para dentro, né? Então, qual que é a primeira reação, muitas vezes, quando ele se depara com algo novo? É mandar para fora. Eu não sei o que é isso, ele goste, né? É até uma defesa a gente pensar, É né? uma defesa, é muito importante que ele faça isso, né? Porque ele está contando o que para gente? Ele está contando, olha, não dou conta ainda, não sei o que fazer com isso, então eu mando para fora, porque se ele tentar colocar para dentro sem saber direito, ele pode se colocar numa situação de risco, num engasgo, porque vai um pedaço um pouco maior, algo que ele não estava ainda preparado. Então, aos poucos, ele vai aprendendo a fazer tudo isso. Mexer a língua, mexer gengiva, a salivar, né? Porque você precisa segurar aquele alimento na boca e salivar bastante para ficar mais macio, né? Mais pastoso, para então fazer a deglutição, né? E ele tem esses próximos 6 meses para aprender tudo isso. O que a gente espera, né? Enquanto profissional que trabalha com alimentação infantil, que com 1 ano de idade ele esteja ali com uma capacidade de amassar, de se alimentar da maioria dos alimentos, com 1 ano de idade, não com 6 meses, né? Então, eu preciso, ao longo desses 6 meses, dar a oportunidade para que ele vivencie esse aprendizado, né? Então, que ele vá fazendo essas conquistas no ritmo dele, né? Tomar cuidado para não fazer comparações. Tem alguns bebês que é fato que parece que já nasceram para comer, né? Que vão lá e comem com muita facilidade, sem dificuldade nenhuma, e outros que vão ali fazendo um passo a passo muito mais gradativo. Não significa que um é o adequado e o outro não, o outro é atrasado. São crianças diferentes, né? Então isso é muito importante. E a Di também, né, que tá falando que tá no terceiro. Quando a gente tem outros filhos, a gente vai vendo também, né? Que as crianças são muito diferentes, cada criança é diferente e que tudo bem, né? E que cada pessoa já nasce, né? Diferente. E que isso também é um instinto e que a gente fala muito dos sinais de prontidão, né, Vi? Mas não necessariamente aquelas crianças também que apresentam alguns sinais, elas também vão responder do jeito que a gente imagina, naquela expectativa que é criada em volta ali em torno da comida. Isso também é importante falar, né? Porque daí tem algumas pessoas que falam, não, mas ele já tá sentando sozinho, mas ele já pega, né, os brinquedinhos e tal. Mas aí quando vai comer, muitas vezes coloca para fora. Então acho que isso é legal, né? As pessoas estão muito falando dos sinais de prontidão, mas a gente esquece um pouco que é isso, que cada criança de estar respondendo, né? Cada criança é diferente mesmo. E a gente tem que dar esse tempo também, né? E não trazer essa ansiedade para esse momento também. E esses sinais de prontidão, acho que é bem importante, né, a gente esclarecer, falar sobre isso, o que são esses sinais de prontidão, né? Então, o que eu espero que essa criança ali expresse para mim, né, eu cuidadora, sobre a sua capacidade de já comer, né, ou de iniciar a ter contato com a alimentação. Primeiro, o sentar, né, porque é difícil imaginar a gente se alimentando em outra posição que não seja sentado. Então, nós, adultos, crianças maiores, comemos sentados, né? Então,
perpendicular ao chão. Então, quando eu não conquistei ainda essa posição, eu fico de uma forma ainda desconfortável, né? Então, eu tenho que me equilibrar na cadeira, no banquinho, no colo de alguém e ainda me alimentar. Não dá para isso acontecer. Então, e é uma medida de segurança. Quando eu tenho uma criança sentada ereta, ela tem muito mais condições de se alimentar de uma forma segura. Então, esse é um sinal de prontidão. A criança sentar com o mínimo de apoio. É aquele apoio muito mais para dar conforto do que para dar o equilíbrio, né? Ser o equilíbrio dessa criança. E o outro sinal de prontidão, especialmente para pensando nos bebês que vão comer sozinhos, que vão fazer o BLW, é aquele movimento de pegar os objetos e trazer para a boca e fazer aquele movimento de fricção contra a gengiva, né, de roer, porque se o bebê consegue pegar um brinquedo, um objeto da casa e fazer isso, se esse brinquedo fosse um pedaço de comida, esse pedaço de comida estaria na boca e ele poderia provavelmente ali começar a soltar os pedacinhos e começar a vivenciar essa experiência que é de ter o alimento dentro da boca. Então, esses são os dois sinais de prontidão. O interesse pela comida, ontem mesmo conversando com uma mãe, ela falou, mas ela está super interessada. O interesse pela comida é muito importante, né? Ajuda bastante para que essa criança venha ao encontro do comer, mas não significa que ela está pronta, né? Então, ela já começa a perceber os movimentos da casa, né? A tal da curiosidade, mas não significa a prontidão, tá? Então, é bom separar isso. Tem muita gente que fala assim, mas ainda não tem dente. Dente não tem nada não a ver. Dente não é sinal de prontidão. Tem bebês que vão ter dentes antes dos 6 meses, tem bebês que vão ter dentes com 1 ano de idade. Minha filha foi ter pertinho de 1 ano de idade. E falar sobre dentes também é super importante, porque os dentes que vão nascer na boca de uma criança, os primeiros são os dentes da frente, os incisivos, os caninos, que não servem para mastigar, né? Então, o bebê vai fazer o período da alimentação complementar, os próximos 6 meses, mastigando com gengiva, né? Então, a ilusão de que ter dente facilita em nada, porque ele vai usar a gengiva para mastigar os alimentos, para amassar os alimentos. Legal. E o terceiro, então, né? Falando já... Estou com minha colinha aqui também. O raciocínio, né? Então, o leite continua sendo o principal alimento durante a introdução alimentar, né? Eu acho que isso também é importante da gente lembrar e vai em encontro um pouco do que a gente está falando ali, né? De controlar a ansiedade, de ir aos poucos respeitar também os sinais da criança, né? Que cada criança tem o seu ritmo. A gente fica mais tranquilo, né? E acho que isso é uma coisa muito importante, né? Se a gente tiver escutado, se a gente escutar isso daí bem antes de começar a introdução alimentar, dá um acalento, né? De sentir que tá tudo bem. A gente precisa confiar na potência desse alimento, que é o leite, né? Principalmente ali o leite materno, né? Que é muito importante, né? Se eu consigo garantir que nesse período da introdução alimentar ele continue sendo oferecido em livre demanda, ou pelo menos que eu não comece com aquela ideia de eu tenho que restringir para ver se o bebê come melhor, se ele come mais fácil. Quando eu acredito que esse leite vai ajudar em vez de atrapalhar, isso tende a facilitar muito a vida do bebê e da família, né? Porque ele vai sim ser o principal contribuinte nas necessidades nutricionais dessa criança. Então, aos poucos, a alimentação complementar vai ganhando ali uma importância nutricional, mas no começo o leite vai ser o principal contribuinte, né? Aos poucos isso vai modificando. E quando eu tiro aquilo que a criança reconhece como alimento, né? Então, um bebê de 6 meses com fome, ele vai demandar do leite, né? Ele não sabe que aquele prato lindo, maravilhoso que você fez serve para matar a fome. Aos poucos ele vai descobrir isso. Se eu tiro o componente de segurança dele, será que ele vai ficar mais receptivo para o novo? Para aquilo que é estranho? Provavelmente não, né? Ele vai ficar mais estressado, vai ficar mais inseguro e muitas vezes fica menos receptivo a querer experimentar o novo, né? A nova alimentação. Quando eu mostro para ele, né? Então você continua com a sua segurança, pode explorar o outro, que eu continuo te dando aquilo que você está acostumado,
é muito bacana que aos poucos a gente vê que o bebê faz essa transição. Aí ele já começa a ver a movimentação da casa com os pratos, vê a fruteira ali na cozinha e já começa a pedir, sinalizar, começa a querer também, porque aí ele percebeu que existem outras formas dele matar a fome, mas eu não vou ensinar isso para a criança, né? Eu vou dar uma oportunidade para ela descobrir, é diferente. Isso é legal, Vi, porque tem muita gente que tem dúvida assim, mas se eu oferecer, né, se ele for mamar antes de comer, ele não vai comer. E depois, ele comeu, ele quer mamar de novo, então ele não comeu o suficiente. Né? E aí, acho que essa é uma grande coisa para a gente pensar, né? E isso, eu vejo que eu também fui meio que com o tempo administrando, né, com meus filhos. E, assim, cada criança vai ser diferente, mas tem muita criança que gosta, né, que prefere mamar, então mamar, aí se sentir mais tranquilo e depois se arriscar na alimentação, né? E aí depois, e no caso, fazer o almoço, e depois do almoço que a gente brinca, né, que é a sobremesa de novo, então mama de novo. E aí tem muita gente que fala assim, não, mas se eu oferecer agora o peito, aí a criança não vai comer nada, não vai estar com fome. Então a gente tem que pensar que é isso, né? O principal alimento continua sendo o leite. E que aos pouquinhos, como você falou, as crianças vão percebendo que existem outras formas de se alimentar e de matar essa fome, enfim, né? E que o leite materno também não é só o alimento em si, né? A gente tem que ver o leite. O leite daí tá muito no guia alimentar também, porque eu li muito esses dias que também amamentar é muito além de só oferecer ali o leite materno, né? Isso mesmo. Que mais? Que mais aí, que tem? Tem um aqui que também a gente falou, só deu um aperitivo antes, né? Que era para matar a sede, basta água. E aí? Isso é bem, né? Assim, acho que é uma coisinha que a gente, assim, vem também de gerações, né, Vi? Acho que tem muita... Mas muitas vezes começava, né? A introdução alimentar começava com o suco, né? O famoso suco de laranja lima ainda. Não podia ser nenhuma outra laranja, tinha que ser laranja lima, né? Então... é uma informação assim que é muito ainda utilizada, né? Eu recebo essa dúvida, muitas vezes as pessoas mais velhas, né, os avós trazem isso porque foi assim que eles fizeram com seus filhos, né? Então, às vezes querem incentivar, acreditam ainda que é algo que deve ser mantido, mas a recomendação é isso, né? Se esse período de introdução alimentar é para o bebê aprender a comer, né? Aprender que existem outras formas de matar fome, que não seja só com leite, tá? Então ele vai descobrir que mata-se fome com a comida, com a fruta, com o almoço, com o jantar. E vai ser um momento também que existe outra forma dele matar a sede, que não seja com leite, mas idealmente como que a gente tem que matar a sede? Com algo que não tem sabor, que não tem cheiro, que não tem cor, com água. Então, eu preciso que esse bebê aprenda, descubra que dá para matar a sede tomando água. Quando eu começo a oferecer algo que tem sabor, aquele sabor adocicadinho do suco, eu estou ensinando essa criança a se hidratar de uma outra forma. E aí tende a ser depois, aquela criança maior, até com uma dificuldade de aceitação de algo que não vai ter sabor, aí que usa muitas bebidas açucaradas. Então, é um hábito que a gente começa a construir logo nesse início da introdução alimentar. Além de tudo, né, pensando no valor nutricional de um suco, é diferente de um valor nutricional de uma fruta, né? Então, a fibra, ela praticamente toda ela foi descartada. Quando a gente deixa esse suco exposto, ele vai perdendo alguns nutrientes também. Então, você tem um valor nutricional que já não é tão interessante. E o aprendizado do comer não acontece. Então, uma coisa é um bebê chupando uma laranja, né? Então, ele vai ali tentar soltar os pedacinhos, vai sentindo um pouquinho daqueles gominhos, ele vai precisar de tempo para interagir com essa fruta. Um suco de laranja, ele toma ali em poucos minutos, né? Às vezes, em 2 minutos, ele tomou 100, 150 ml de suco, de uma forma muito rápida. Então, a gente também tende a estimular de alguma forma aquela hiperalimentação, né? A gente encher muito rápido a nossa barriga, né? Encher muito rápido o estômago e só com líquido. Então é muito importante entender que o suco nesse período não ensina nada muito importante para essa criança e tende a oferecer ali, pode colocar esse bebê em alguns prejuízos, algumas situações inadequadas. Então,
matar a sede, água. E eu sempre falo, água de coco não é água, tá? É água pura, né? E aí você pode falar também daquela outra dúvida, né, Sai? E o Chá, chá, né? né? Porque aí, e o chazinho de camomila para ver se dorme melhor, ou aquele que vai diminuir os gases, como que faz isso? Então, né, se a gente pensar até no guia alimentar, eles trazem, né, é muito falado assim que não é recomendado até os 6 meses e que depois dos 6 meses pode até ser oferecido se for um chá de camomila, erva cidreira, né, erva doce. A gente sabe que terão as propriedades dos chás, né? Então, mais calmante, a erva doce um pouco mais para a questão da digestão. O que eu vejo, né, assim, que como tem essa questão no guia, porque muita gente acaba antecipando também essa entrada dos chás. Então, Uhum. só um chazinho, tá com cólica, tá livre para os 2, 3 meses, começa a oferecer, mas é sem açúcar. Mas é o que a Vi falou, né? Então, assim, até 6 meses é o leite. Se a gente acaba oferecendo o chá, né, que seria o que? A água, infusão com a planta, você vai estar oferecendo no lugar do leite o chá. Né? Então, às vezes, no Uhum. lugar do que aquela criança ia ter aquela mamada, você vai estar oferecendo o chá. Se uma criança está sendo amamentada no peito, a gente está pensando que toda vez que ela será amamentada, ela vai fazer um movimento de sucção, né? Estimular a produção de leite, que é uma quantidade que, né, já está preparada para aquilo que a criança está acostumada a tomar, e, enfim, né, que ela vai administrando ali. Então, a gente tem que pensar que a introdução do chá também precoce não é recomendada, ela pode interferir no aleitamento materno e até, né, até no desmame precoce. A gente pensar de como que vai ser oferecido esse chá, no caso Uhum. for uma mamadeira, um bico artificial. Então, assim, se depois dos 6 meses, né, eventualmente quiser oferecer um chá para a criança, a gente sempre orienta que seja sem açúcar e que também não pode ser oferecido no lugar da água. Porque a gente sabe que se a gente oferecer isso para a criança, que seja 2, 3, 4 vezes ao dia, como se fosse a água, já vai ter um efeito fitoterápico, né? E que não é, para as crianças, principalmente menores de 2 anos, a gente não tem estudos, né? Isso como gestantes também, realizado com essas crianças com o efeito do chá. Então, a gente nunca recomenda que isso seja usado para fins fitoterápicos. Então, vamos tomar cuidado, segurar a onda do chazinho também, né? Uhum. E, eventualmente, depois dos 6 meses, se quiser oferecer que seja sem açúcar e num copinho e eventual, tá? Mas é isso sempre conversado muito também, quem está acompanhando a criança, né? Com o pediatra, com o nutricionista, porque sempre a gente precisa ver também se a criança está com alguma medicação, se não tem interação com alguma outra questão, né? De que forma está sendo introduzido. Então, é sempre muito importante essa discussão. E saber que cada criança também tem as suas particularidades, né? Então, tem que ser vista de uma forma individual, certo? Ótimo, isso mesmo, Sá. E Que aí a mais? quantidade, Vi? Acho que isso é bem polêmico, né? Ai, Não meu Deus, a existe uma quantidade. quantidade mínima, né, que o bebê precisa comer. Isso Eu aí é nunca sempre uma vi questão. todo bebê que eu ouço falar, ele come pouco, ele come menos do que precisava. Se todo bebê come menos do que precisava, provavelmente a gente está achando que eles estão comendo uma quantidade que, na verdade, eles não contam para comer, né? Porque é isso. Uma coisa que a Sá já falou algumas vezes aqui durante essa live, né? Então, tem muito essa característica individual que a gente precisa olhar. Então, quando eu comparo, né, ou com um filho mais velho, ou com outra criança que eu conheço, a gente acaba tendo algumas informações bem enviesadas, porque tem bebês que realmente vão comer uma quantidade X, outros vão comer uma quantidade Y. Como existem adultos, né, todos nós aqui acabamos comendo quantidades diferentes, e isso não significa que um é mais ou menos saudável por conta de quantidade, né? Então, funcionamento do organismo, o perfil da pessoa faz com que a gente coma quantidades diferentes de alimentos. E não existe, isso é muito importante. Para quem estiver ouvindo, está vivenciando essa fase de introdução alimentar ou que vai vivenciar, não existe quantidade que deve ser consumida durante esse período, né? Então, mas quanto de fruta no lanche? Não tem. Mas como que eu sei então? Pega, oferece. Quando esse bebê começar a dar sinais de que não quer mais, o que é esse sinal? Se ele estiver comendo sozinho, então ele para de trazer o alimento para a boca, começa a fazer algum sinal pedindo para sair da cadeira, começa a
fazer outras coisas com o alimento que não seja mais trazer para a boca, né? Então passa na bancada, joga no chão. Ou se é o bebê que está sendo alimentado com a colher, né? Então trava a boca, né? Então ele começa a fechar, vira o rostinho para o lado, para o outro, se joga para trás. Se ele começa a dar esses sinais, parou. Parou. Ah, mas ele não comeu nada. Parou. O máximo que você pode fazer, se você está em dúvida e ele está dando sinal de que não quer, tira ele da cadeira, conversa um pouquinho, distrai, de repente tenta colocar ele de novo, se ele for receptivo, e tenta oferecer. Continua fechando a boca, acabou, né? Vai para a próxima refeição dali 3, 4 horas. Então, é o bebê que define a quantidade que ele vai comer. Existe no guia alimentar, nesse novo guia que a Sá está falando, do Ministério da Saúde, uma quantidade média que é esperada que os bebês comam. E, né, então, fica ali em torno de 2 colheres de sopa. Super pouquinho, né? Então, aqueles pratos, né, que a gente às vezes acaba comprando para esse período, eles dão uma ilusão ali de que o bebê vai comer tudo aquilo. 2 colheres de sopa é bem pouco, né? E a quantidade média. Alguns bebês, né, não sei se a Johnny ainda está aí, mas a primeira filha dela comia 1, 2 colherinhas de chá, né? E a outra filha dela provavelmente comia muito mais do que as 2 colheres de sopa. E tudo bem. Quem define a quantidade é o bebê. É muito importante que o adulto consiga respeitar os sinais do bebê, sem aquela ideia de só mais uma colherada ou de tentar fazer com que a colher entre na boca, sem o bebê dar sinais ali claros de que ele quer receber essa colherada. Então, a gente forçar a entrada, ou esperar que ele abra a boca espontaneamente por uma brincadeira e colocar a comida lá dentro. Isso não deve ser feito, porque a gente vai criando um problema lá na frente, que depois é muito mais difícil de ser corrigido. Legal, Vi. Acho que isso é muito importante, sempre traz dúvidas, né? Principalmente, acho que foi uma questão muito grande também na abordagem BLW, porque às vezes quando você põe no prato, tô vendo ali, né? Tá saindo do prato e tal, mas quando desdou para a criança, caiu no chão, ela jogou, colocou na boca, e dá uma sensação, às vezes, de que ela não tá comendo nada, né? Mas eu sempre brinco, eu falo, e você tá enxergando quando ela tá mamando, né? Então, assim, vamos confiar mais também, né, nessa criança. E acho que uma coisa muito legal também a gente lembrar que quando a criança, para quem é amamentado no peito, né, a criança, ela tem ela consegue ter essa sensação de fome e saciedade grande também, né? Muito maior, às vezes, de quando a gente oferece de uma outra forma, sem ser, né, a amamentação ali junto com essa mãe, esse vínculo. Por quê? Porque ela também está administrando, né? Ela está administrando se ela está mamando só de um lado, se ela quer o outro lado, ela vai dar sinal. Se ela mama um pouquinho, se ela ficou mais tempo mamando. E é do mesmo jeito também a gente pensar isso com o alimento. Se ela já não quer mais, não está afim, já começa a dar esse sinal que, né, não está mais disposto a comer. Às vezes a gente vai insistindo, quando a gente vai ver, a criança lá está 1 hora sentada naquela mesma posição, uma criança que está já aprendendo a engatinhar, já querendo explorar o mundo, né? E com tantas outras coisas que chamam a atenção dela. Então, é olhar um pouco mais para esse indivíduo aí, para esse serzinho que está aí, confiar, né? Acho que fica mais leve. Isso é muito perigoso, que muitas vezes é taxado como o bebê bonzinho, aquele que recebe bem a alimentação. E é o bebê chato, o bebê difícil, aquele que fala o não, né? Mas ele está exercendo isso que você está falando, está mostrando o seu limite, né? E aquele que, às vezes, ou porque ele está vendo que a família fica feliz quando ele recebe a colherada, então ele vai comendo, 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 não necessariamente ele está fazendo um caminho bacana, né? Às vezes ele está comendo porque está tendo outros estímulos para comer e esquecendo daquele estímulo interno, que é o sinal da fome. Legal. E uma coisa muito legal também, pensando nisso, é isso, né? De comer a alimentação da família, né? Que a alimentação é possível dessa forma. Então, vamos lá, ler aqui. Comer a alimentação da família é possível, é o 6. Nossa, isso daí, acho que ninguém acredita em mim, sabe? Eu atendo um monte de gente, dezenas de famílias, mas as pessoas não acreditam, elas morrem de medo de dar a mesma comida que elas fazem. Claro, né? A gente precisa fazer ponderações, porque se aqui em casa a gente almoça cheeseburger, come pizza,
no lanche da tarde só tem biscoito, tá, isso daí não vai dar para ser compartilhado. Mas se a alimentação da minha casa é uma alimentação adequada, saudável, que eu uso os alimentos que são mais in natura, menos processados, né? Tenho aquela variedade, é muito rico para esse bebê receber a mesma comida, porque lembra que a gente falou da história do interesse, né? Que o bebê observa muito. É muito bacana o bebê observar que no pratinho dele tem algo parecido com o que ele observa lá no prato da mãe, do pai, que ele pode, de repente, fazer aquele movimento de tentar roubar lá, pegar alguma coisa lá do prato do adulto e ninguém vai ficar preocupado que ele pegou algo inadequado, né? Ele está pegando uma comida que é adequada também, que é saudável. Então, o compartilhamento de refeições auxilia muito nesse desenvolvimento social, né? Entender a comensalidade, né? Compartilhar as refeições, estar no mesmo ambiente. Mas aí tem uma história, né? Eu falo que ninguém acredita em mim, porque acho que o que pega mais é a história do sal, né? Mas como que o bebê vai comer comida com sal, né? Na verdade, o sal realmente em determinadas quantidades é muito prejudicial para esse organismo de um bebê de 6 meses, 1 ano, é muito prejudicial. Mas existe uma quantidade que ele pode receber sem que seja algo maléfico, né? Então tem uma quantidade mínima. O guia alimentar, ele fala que 1 quilo de sal, né? Então um pacote de sal deveria durar 2 meses e meio para uma família com 4 pessoas, que faça todas as refeições em casa. Então, se eu estou lidando com uma família que consegue cumprir isso, né? Então, que em 4 pessoas usa um pacote de sal aí por 2, quase 3 meses, ok, esse bebê está nesse ambiente, né? Não vai ser uma quantidade de sal que vai trazer prejuízos. Vai somar, vai trazer benefícios para ele, porque, primeiro, que tem um componente de facilidade, né? Fazer comida para fazer para o restante da família. É um trabalho adicional aí, que geralmente cai nas costas da mulher, né? Então, já tem que amamentar, prepara comida, bababá. É bem difícil, mas não é só pensando em praticidade, né? Então, o bebê ganha bastante também por ter essa comida da família. Mas isso, se é uma família que não banca ter esse consumo de sal, se usa muito mais do que isso na rotina, vale a pena realmente proteger o bebê nesse período, né? Só que eu sempre faço uma ressalva, mas toma cuidado porque você vai proteger agora, mas depois você não consegue segurar, né? Então, tenta ir fazendo esse trabalho de redução do sal, porque logo o bebê vai realmente estar na rotina da família mesmo e não tem como evitar isso. Acho que é uma grande oportunidade para rever também, né? Como é que tá a alimentação da família? Eu sempre brinco, eu falo, mas como é que tá a alimentação da família, né? Vamos pensar, porque não é só para o bebê que é importante, é lógico que tem outras questões, né? Disso de estar preparado, quantidade de sal, mas na verdade, às vezes eu vejo muita família que assim, restringe ao máximo o sal, é o açúcar também, né? Que a gente fala bastante também de evitar nesses primeiros 2 anos, né? De não consumir e tal. Mas depois, tá bom, fez 2 anos, então vamos fazer uma festa de aniversário, agora tem bolo, tem brigadeiro, tem um monte de coisa, né, e tal, e de lembrancinha leva um monte de bala. Então, assim, eu acho que é de bom senso, né? Então, como é que tá a alimentação dessa família? Será que a gente não consegue, então, ter essa oportunidade, né, já que a gente vai tá trabalhando com esses alimentos, e aí pensar num todo, o que facilita muito, né? Eu vejo aqui em casa que facilita muito quando todo mundo tem a oportunidade de comer o mesmo alimento. Que eu vejo famílias assim enlouquecidas, tipo, para um gosta disso, o outro gosta de outra coisa, né? Para pequenininho faz diferente, para outro amassa, para outro. Então assim, você acaba entrando numa rotina que de repente aquela alimentação nem fica prazerosa, né? E até o pensar na alimentação já causa o estresse, né? Na família inteira. Tipo, o que a gente vai comer hoje? O que a gente tem que fazer, né? Então, assim, é pensar de uma forma que isso que facilite esse processo, que a gente consiga comer de uma forma mais natural, que não é tão difícil como todo mundo pensa, que dá para ser de uma forma também que não seja tão caro, que não fala, mas comprar verdura, fruta é muito caro, né? Então, assim, a gente trabalha muito aí, a Vi sempre faz os posts, né, dos alimentos da safra. Então, dá para a gente também usar a criatividade e que a gente sabe que os alimentos da safra vão ser com menos agrotóxicos, enfim, que a gente vai ter um alimento de melhor qualidade, mais saboroso para essa criança também, né? Então, acho que pensar num todo e trazer isso para a família, né? E tem um valor afetivo também, né? Então, a família comendo,
com prazer, demonstrando que gosta da comida, o bebê está vendo tudo isso, né? Então, é muito mais fácil dele também querer se vincular àquilo que ele vê todo o ambiente se vinculando e tendo prazer com aquilo, né? Eu acho muito legal, assim, que acho que toda família já passou por isso, né? Eu já passei, mas acho que todo mundo já passou. Às vezes está comendo alguma coisa, ou alguém está comendo alguma coisa, sei lá, está numa festa. Então, vamos dar a ideia do brigadeiro que eu trouxe aqui. E a criança tá olhando, né? Ou tá tentando pegar e tal, e alguém fala, ai, coitado, tá passando vontade, dá pra ele, não sei o quê. Só que eu acho que nunca vi, sei lá, ele tá comendo uma couve, um brócolis, uma fruta, alguém Ele fala, nunca passando vontade. coitado, dá pra ele, tá passando vontade, não sei o quê, né? Se já passou dos 6 meses ali. Então, é um pouco da gente pensar também o quanto que a gente valoriza esse tipo de alimento, né? E se a família começa a valorizar isso, uma boa apresentação à mesa, todo mundo disponível, aquela disponibilidade do alimento, né? O alimento à mão ali da criança, às vezes uma fruteira, né? Tudo colorida, tal. Acho que isso vai também trazendo esse alimento mais presente no dia a dia e aqui fica ficando mais natural, né? Do que parece que é isso, né? Uma recompensa, ele ficar com vontade. E muitas vezes é o que você falou também, a criança não é que ela quer pegar, ou ela tá olhando porque ela tá com vontade daquilo, ela nem sabe o gosto que aquilo tem, né? Ela olharia como se fosse também um brinquedo colorido, uma coisa que desperta atenção, e o que você estivesse enfiando na boca, enfim, né? Acho que Isso mesmo. E o último, olha, dá tempo, hein, vida? A gente Viu? fazer Maratona. Alimentos ultraprocessados, devem esperar. Pois é, né? Esse nome, né, dos ultraprocessados, agora a gente até às vezes acaba falando de produtos ultraprocessados, né? Porque é uma categoria de coisas comestíveis, né? Que, na verdade, tem muitas vezes até a cara de comida de criança. Então, no mercado a gente vê alguns biscoitinhos, né? Tem até agora biscoitinhos para introdução alimentar, mas de pacote, iogurte, aqueles petit suisses, né, que vem com personagem, aquelas farinhas lácteas que vão sendo adicionadas em leite para fazer mingau. Todos esses alimentos e tantos outros, né, salsicha, hambúrguer, bolos industrializados, pão de pacote, todos esses são chamados produtos ultraprocessados. O que são esses ultraprocessados? São aqueles produtos que passaram por tantas etapas de processamento que a gente mal consegue identificar muito bem matéria-prima dele, né? Então, por exemplo, um salgadinho de milho. Você não sente mais o gosto do milho ali, você não consegue visualizar que aquilo um dia foi um milho, né? Então, muitas etapas foram percorridas e, principalmente, quando a gente pega o rótulo de alimentos, tem live nossa salva, né, falando de rótulo de alimentos. A gente pega rótulo de alimentos e começa a ver uma lista enorme de ingredientes e, principalmente, com ingredientes que a gente nem reconhece como alimento, que eu não conseguiria reproduzir em casa, né? Então, acidulante, corante, aditivo, edulcorante, esses são ultraprocessados. E, segundo recomendações atuais até, para além do Brasil, qualquer pessoa deveria evitar o consumo desses produtos. Pensando em bebês, né? Então até os 2 anos de idade, não é nem só na introdução alimentar, até os 2 anos de idade a gente deveria realmente não oferecer esses alimentos, né? Porque eles são hiperpalatáveis, então tem aquele excesso de sabor que tende a viciar, né? A condicionar o nosso paladar. E aí, condicionar o paladar de um bebê tão cedo tem um impacto mais prejudicial ainda. O valor nutricional desses alimentos tende a ser muito ruim, né? Então, é excesso de sal, ou excesso de açúcar, ou excesso de gordura. E fora os impactos sociais, né? Então, são alimentos ali que geram um monte de lixo, que a gente acaba consumindo de uma forma que aí não auxilia esse comer à mesa, né? Então, a gente come em qualquer lugar. Muitas vezes são alimentos que nem precisam ser mastigados, né? Porque eles são muito mais macios, têm aquelas consistências que são mais cremosas, pastosas. Então, os ultraprocessados realmente são ali a categoria que realmente não deve fazer parte da alimentação infantil, né? Então, se eu tenho que cuidar de algo, é comprar comida, essa comida que se bobear estraga mesmo, né? Que precisa de geladeira, que eu preciso ir toda semana no mercado. Isso é comida que precisa fazer parte da alimentação de um bebê. Ele não precisa de muita coisa, né? Então, comida simples, do dia a dia, comida caseira, isso é mais do que suficiente para ele.
Legal, Vi, porque dá falsa impressão, né? Às vezes você pega um alimento ultraprocessado e você olha na embalagem, ah, tá fortificado, ai, tem Uhum. vitaminas, ai, tem não sei o quê. E aí a gente pensa, né, assim, tanto também que esses alimentos são atrativos, né? O rótulo, enfim, aí começa com a personagem, depois já começa também a cativar essas crianças. Então, é muito legal que a gente pense nisso, né? Que esses alimentos também. Assim, qual é a necessidade disso, né? Se a gente tem a disponibilidade de um alimento in natura, né? Que a gente possa mostrar para a criança, a gente estava conversando disso também, fiquei pensando muito nisso, é que a maioria das crianças não sabe nem de onde vem o alimento, às vezes, Uhum. né? Então, mostrar mesmo, né? Como que é o crescimento daquele alimento, mostrar de onde vem, né? A origem. Então, tudo isso também é um crescimento e isso vai passando de geração, isso vai conseguir cativar aquela criança também, com certeza vai influenciar muito na alimentação dela também quando ela for crescendo, né? De entender esse processo natural de crescimento do alimento. Isso é muito legal. Eu acho muito legal a gente falar isso do ultraprocessado, porque dá muito essa falsa impressão, né? De que talvez eu esteja oferecendo um alimento talvez que fosse mais nutritivo para a Uhum. criança. E a gente não precisa nada disso, né? A gente precisa realmente comer mais comida que a gente chama comida de verdade, né? Então, Isso, realmente a gente sabe de onde vem e como foi feita. isso Muito bom. mesmo. A gente conseguiu falar os 7, ainda tem 3 minutos. Dá até para a gente falar tchau, né? Mas é Muito bom. isso, né? A gente percorreu ali 7 tópicos que realmente eu acho que chamam bastante atenção de quem lida com a alimentação infantil, quem está cuidando aí das famílias, dos bebês também, mas tem muito mais assunto, né? Então, sempre a gente fala aquilo, né, Sá? Quem tiver outras dúvidas, quiser sugerir temas, manda pra gente no privado, né, a dúvida que tem, que aí a gente vai, ou pode te responder, ou pode ser tema de uma live, né, que a gente faz aí nas próximas semanas. Quem tiver interesse, tem um material que o CR Nutri distribui relacionado à alimentação complementar. A gente distribuía nos encontros presenciais. Então, quem tiver interesse em receber a versão digitalizada por e-mail, manda o endereço de e-mail para a gente também no privado. E aí eu compartilho com quem quiser, tá? E é isso, né, Sá? Eu quero agradecer por você ter dividido a tela mais uma vez hoje comigo. Fazer a propaganda que na semana que vem vai ter mão na massa, né? Então, pensando aí na rotina das atividades do centro de saúde, segunda a sexta-feira do mês sempre é dia de mão na massa. E o mão na massa vai ser pensando um pouco nessas mulheres aí, nas puérperas, que tem pouco tempo para se cuidar, né? Para ter uma alimentação adequada, porque cuida do bebê, amamenta. Então, eu vou trazer ali algumas ideias de como auxiliar nessa alimentação nesse período que é tão especial, mas é difícil, é de muito ali adaptação, reajustes. Então, vai ser mão na massa aí que eu acho que vai ser bem importante para a gente marcar também esse agosto dourado, falando da alimentação da puérpera. E também desmistificar algumas coisas, né? De pode comer tal coisa, ajuda no leite, seca Legal. leite. Então, vamos falar sobre isso também. Então, um Boa, beijo, isso gera muita Sá. dúvida. Um Vou beijo, passar gente. para você aí Foi se ótimo. despedir. Tá bom, foi ótimo. É muito bom a gente sempre poder trocar essas informações, né? Trazer nossas experiências também, tanto como mulher, como mãe, no dia a dia, que continua também fazendo comida, continua com as crianças, se desdobrando, né, no trabalho. Igual todo mundo tá vendo aí, tá assistindo, também passa por isso. Então, Aqui, ó, a é criança. meu filho também apareceu aqui e tal. Então é isso mesmo, né? Acho que a gente precisa se unir, a gente precisa unir forças com essas pessoas, né, maravilhosas que estão aí nos vendo. Quero agradecer muito todo mundo que participou, que contribuiu. E é isso que a Vi falou. Tem alguma sugestão, tem alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai, à medida do possível, também construindo aí junto com vocês. Foi Um muito bom, Vi. beijo, Beijo, Sá. não vou falar tchau. Bom Bom fim de final de semana para semana. você e para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.